Eu olho o meu caminho e tudo que eu sonhei. Eu não estou sozinho, tem alguém que vai me entender. É difícil de mencionar o quanto Ele nos ama, mas eu sinto seu amor. Eu sei, eu reconheço, é hora de mudar, mas eu tenho esperança. Eu sei, não sou criança, mas preciso de você pra tentar ser alguém melhor. Senhor, me ajude a mudar e a domar minhas mais inclinações. Senhor, me ajude a ter fé e agir, me preparar para uma nova era que está por vir. Eu olho a minha vida e tudo que eu pensei, eu tenho a Ti comigo, o meu consolador. É árduo caminhar em um mundo tão difícil, mas eu sinto seu amor. Eu sei, eu reconheço, é hora de mudar, mas eu tenho esperança. Eu sei, não sou criança, mas preciso de você pra tentar ser alguém melhor. Senhor, me ajude a mudar e a domar minhas mais inclinações. Senhor, me ajude a ter fé e agir, me preparar para uma nova era que está por vir. Eu quero mudar pra melhor. Preciso de Ti, Senhor. Me ajude a mudar e a domar minhas mais inclinações. Senhor, me ajude a ter fé e agir, me preparar para uma nova era que está por vir. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu fui convidada pelo Instituto Espírita Caminheiros de Jesus para poder fazer essa palestra. Eu fiquei muito agradecida e muito feliz pela oportunidade e principalmente por poder escolher o tema do que eu ia falar, e eu decidi falar sobre o Evangelho porque eu me sinto muito confortável e à vontade de falar sobre, eu gosto muito, sinto muita afinidade, e eu decidi compartilhar com vocês. E o tema que eu escolhi
está no capítulo 17, no item 10, que fala sobre o homem no mundo. O que para mim é muito importante. Diante da situação que estamos vivendo, esse capítulo fala como espírita e cristã eu devo me colocar no mundo, mesmo diante das dificuldades. Espero que gostem. Agora eu vou ler aqui, porque eu preciso de uma cola, né? Não sei de cabeça. Vamos lá. O item 10 começa assim. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso que germine em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa parte que ele fala assim: purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demores qualquer pensamento mundano ou fútil. Ao ler isso, eu me lembrei daquela passagem de Mateus, que está no capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandiosas será tais trevas. E eu queria compartilhar isso com vocês porque ele fala: purificai o vosso coração. E mais uma vez aqui no Evangelho de Mateus, ele diz: a candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É muito difícil, né? Principalmente no momento que estamos vivendo, onde somos bombardeados o tempo todo de informações, principalmente de informações negativas. E eu queria perguntar a vocês: como estamos vendo o mundo que vivemos? Como está sendo nossos olhos? Será que nossos olhos estão sendo bons? Estão sendo maus? Nosso corpo está sendo luz ou está sendo trevas? E eu queria deixar esse questionamento para a gente pensar até o final, esse raciocínio. Então eu queria deixar esse questionamento com vocês. Seguindo isso, eu gosto muito de livro de cabeceira, né? E eu leio sempre o Jesus no Lar, que é de Chico. E tem uma historinha desse item, que é a história 34, A Serva Escandalizada, que me chamou bastante atenção na hora de montar essa palestra, que diz que uma serva, ao entrar no reino dos céus, pediu a um anjo que fosse trabalhadora daquela seara, né? O anjo falou assim: tá bom, vou te designar algumas tarefas e você pode trabalhar. Resumidamente, a história é essa, não com essas palavras. E a serva, no primeiro trabalho, ele fala assim: eu preciso que você ajude um homem que é bom, mas está numa situação perigosa. A serva foi. Isso, a serva voltou e falou assim: não consegui concluir. O local era impuro, só tinha pessoas de baixo calão, profanando palavras ruins, e não consegui concluir. Tudo bem. Foi designado mais 3 tarefas para essa serva. E todas as tarefas que foram designadas, ela sempre retornava dizendo que não conseguia concluir. Não conseguia concluir porque ela não se sentia confortável, o lugar era cruel, ou ela via cenas que não eram agradáveis a ela, e ela sempre retornava com questionamentos e insatisfeita do trabalho que ela mesma não conseguia concluir. No final, o anjo designou a última tarefa e pediu para que ela fosse ajudar uma menina que se achava em perigo. Mas em breve regressava a serva.
falando que não tinha como ajudar aquela criatura, porque ela estava numa festa desregrada e de repulsiva condição moral. Procurando de novo o anjo, depois de não conseguir concluir essas tarefas, ela procurou de novo o anjo para solicitar serviço. E o anjo disse o seguinte assim: minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. Seus olhos estão cheios de malícias para servir ao Senhor. O servo do bem retifica o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar, concluiu ele. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. O que isso me lembra? Isso me lembra o que eu falei lá no início, da gente purificar o nosso coração. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo terá luz. Se nossos olhos forem maus, nosso corpo será treva. E traz essa história dessa serva que todo o trabalho que ela tinha que fazer, toda a tarefa que foi dada, ela não conseguia concluir. Simplesmente por questões dela. Ela sempre via aquilo com um olhar negativo. E o anjo conclui: se teus olhos estão cheios de malícias para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar. E eu pergunto mais uma vez, como espírita, não vou dizer nem como espírita, vou dizer como cristão, que acredita em Cristo, que tenta colocar em prática o amor, os seus ensinamentos, como estão os nossos olhos diante do mundo que estamos vivendo? E eu vou ficar com esse questionamento até o finalzinho, só pra gente poder concluir isso e pensarmos juntos. Depois, continua voltando pro Evangelho. O Evangelho diz assim: não julgueis. Todavia que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos viver uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Continuando no Evangelho, ele diz assim: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Basta reportais todos os atos da vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, elevais o pensamento a esse Criador, e lhe peçais num arrobo de alma, ou a sua proteção para que obtenhas o êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Após essa leitura, a gente vê que o Evangelho já começa. Não julgueis. Depois ele fala: sois chamados a estar em contato com os diferentes espíritos. E depois ele fala: toda vez que for executar uma tarefa, eleve o pensamento a Jesus. E o que isso me traz? É que estamos no mundo de provas e expiações. Estamos no mundo para evoluir. E a todo dia somos chamados para trabalhar na seara. Estamos aqui tentando se melhorar, evoluir e ajudar o próximo. E ele já começa a não julgar. E a gente vai estar com diferentes espíritos, com pessoas com diferentes pensamentos que o nosso, diferentes verdades, diferentes atitudes. E a gente vê que, geralmente, a gente que acredita em reencarnação, essas pessoas com diferentes atitudes, diferentes pensamentos, diferentes verdades das nossas,
estão reencarnadas na nossa família, no nosso lar. Ou às vezes é o nosso amigo que está ali com a gente para poder evoluir, ele e nós. E eu fico pensando, na atualidade tem ocorrido muitas discussões, né? Posicionamentos políticos, posicionamentos sobre a pandemia, e a gente fala assim, não quero contato com aquele meu amigo. Nossa, essa última eleição, muitas pessoas pararam de falar com pessoas da família, minha família ficou destruída, a gente parou de se falar. E eu fico pensando, será que essa pessoa que a gente parou de falar, que a gente cortou vínculos, será que essa pessoa só tem isso pra passar pra gente? Só tem essa divergência política? Só tem essa divergência de atitudes, de posicionamentos? As pessoas têm algo mais. E estamos aqui para viver, né? Para aprender, para evoluir. E é necessário a gente ter contato com pessoas que ajudem no nosso crescimento. E tentar voltando aqui na questão do olho, né? E tentar ver essas pessoas com outros olhos. E não esquecer que estamos no mundo para servir. Para servir e evoluir. Nada mais que isso. Jesus, que era Jesus, um espírito evoluidíssimo, veio na Terra, andou com as pessoas que ele teve que andar, foi entregue, foi negado pelo próprio discípulo, morreu crucificado e mesmo assim o amor dele era infinito. Eu não tô querendo comparar a gente com Jesus, porque a gente sabe que a elevação de Jesus era muito alta, mas que a gente possa refletir sobre os nossos olhos diante da situação do mundo, das pessoas que são os nossos próximos. Quais são os olhos que estamos olhando o mundo? E trazer essa reflexão. Quais são os olhos que estamos olhando o mundo? Será que são olhos bons, de luz ou de trevas? E por isso que eu trouxe a história daquela mulher que era serva, que se cabe a gente também, porque a gente veio na Terra não com uma missão, né, mas com uma tarefa. E como que a gente está se saindo nessa tarefa? Quis trazer essa reflexão. Continuando o nosso raciocínio, eu queria trazer para vocês um trecho da história do livro No Roteiro de Jesus. É um livro ótimo também, é outro livro de cabeceira que eu gosto muito, que ele conta o início, a vivência de Jesus na humanidade e o posterior, depois quando ele desencarna e a vivência dele no plano espiritual, trazendo orientações. E o legal desse livro é as reflexões das histórias, sabe? Faz a gente pensar e refletir mesmo. E tem uma história que eu queria compartilhar com vocês, que é a Sublime Renovação. Ela conta que Tiago, filho de Alfeu, que era um dos discípulos de Jesus, ele era muito ligado à lei antiga. E ele pretendia conciliar os princípios do Cristo com os de Moisés, mas não tolerava os distúrbios da multidão naquela época. Porque naquela época, logo assim após o desencarne de Jesus, ele teve muitas tarefas com Pedro, como no Homens do Caminho, né? Que eles eram como Homens do Caminho, que eles eram conhecidos dessa forma. Pois eles ajudavam muito pessoas doentes naquela época, cuidavam, davam alimentos, e o Tiago, ele ficou com alguns questionamentos em relação a isso. E ele, no livro, diz que, será que não era melhor ele meditar, ficar em prece e aguardar Jesus? O livro nos conta isso. E ele decide deixar Pedro lá, os Homens do Caminho, que Pedro e alguns discípulos lá executando as tarefas, e ele decide ir para um lugar isolado meditar. Nesses dias de meditação, de oração, Jesus veio em espírito e disse para ele, eu vou dar uma lida aqui porque é muito legal essa fala de Jesus. Deixei meus discípulos, os infortunados da terra, como herança.
O Evangelho é a construção sublime de alegria e de amor. Enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso semear de todo impraticável. E Tiago pergunta a Jesus: Mas, Senhor, disseste que devemos conservar a elevação e pureza. Jesus responde para Tiago: Sim, e não te recrimino por guardá-las. Deve apenas dizer que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Não te classificaste como luz do mundo? Onde está o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime. Acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Então Jesus fala: se eu te classifiquei como luz do mundo, o porquê esconder essa luz? E foi o que eu falei antes. Estamos aqui para servir. Por algum motivo, aquele irmão que tá na nossa convivência, a gente sente uma certa repulsa, não concorda muito com o que aquele irmão pensa, e a gente fala: não, vou me afastar, não quero mais saber daquela pessoa da minha vida. Mas por que aquele irmão tá na sua vida? A gente acredita em reencarnação, tem um motivo. Então, pra gente tentar ver as coisas de outro modo, de outra forma, com os outros olhos. Então, eu quis trazer esse questionamento. Outro também é aquela história da serva escandalizada que está no livro Jesus no Lar. Ele conta a história da mulher que ia executar as tarefas e não conseguia executar as tarefas porque ela via as coisas com um olho ruim, não conseguia enxergar os pontos positivos daquele socorro, daquela ajuda, e só enxergava os pontos negativos. E aqui nessa história do Tiago, no roteiro de Jesus, conta que Tiago, em conflito, foi meditar. Foi meditar à espera de Jesus. E Jesus fala assim: meu filho, levanta. Você está aqui na terra para poder fazer o trabalho. Não adianta, não tem esforço nenhum você saber sobre os meus ensinamentos, mas você ficar escondido, meditando, longe da ignorância, longe do crime e longe de tudo que há de ruim. Você tem que colocar em prática o que eu te ensinei. E às vezes eu fico pensando, tem momentos que é necessário a gente se recolher, que é necessário a gente se ajudar primeiro para ajudar depois o outro. E olha que lindo, a gente tem o Evangelho, a gente tem Jesus para poder falar assim: acorda, você não é espírita, você não é principalmente cristão, você está aqui para evoluir, para trabalhar, você está aqui para executar o que você aprende. Então, gente, vai ter momentos que a gente não vai conseguir executar plenamente todas as tarefas, vai ter momento que a gente vai precisar ser Tiago, vai precisar se recolher para poder se ajudar, se encontrar, para poder depois ajudar. E que ótimo que a gente tem o Evangelho para nos dar essa esperança, nos trazer essa fé. Depois, continuando, a última parte do Evangelho desse item diz assim: a perfeição está toda, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida a de um egoísta. Então, gente, após essa leitura, a gente vê que a gente não está aqui no mundo para viver plenamente, feliz com as pessoas que a gente ama, que a gente tem afinidade. A gente precisa estar aqui para poder evoluir. E evoluir como? Evoluir servindo a Deus,
vivendo com essas pessoas que a gente tem divergências, tentando enxergar o mundo de outra forma, por mais difícil que seja, a gente tentar ter um olhar de empatia, porque eu sei que não é fácil, mas praticando uma caridade com os outros e com nós mesmos, porque vai ter momentos que a gente vai falar assim, não é possível eu realizar essa tarefa. E tudo bem, mas a gente ter consciência que a gente pode voltar atrás e falar assim, se melhorar e pensar, agora eu posso praticar essa tarefa. Será que não é um momento de eu tentar me aproximar daquela pessoa que eu tenho uma divergência? Tentar resolver, talvez, e ter sempre Jesus no coração, né? Porque Jesus traz isso, que toda vez que formos executar uma tarefa, a gente ter Jesus no coração e sempre levar o pensamento a Ele. E para terminar, eu queria deixar como conclusão um trecho do livro do Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Ele diz assim: se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. O que eu acabei de ler aqui nada mais é do que o resumo de tudo que eu falei. Espero que vocês tenham gostado e queria pedir a vocês que quando vocês fossem refletir sobre, perguntem a Jesus de coração aberto. Perguntem ao seu amigo: Jesus, como eu posso servir ao Senhor no mundo que estou de provas e expiações? Como posso trabalhar na sua seara? Eu quero ter olhos bons para poder ver o mundo de outra forma, tentar enfrentar essa pandemia que assola a humanidade inteira. Como eu posso ver isso com outros olhos? Como eu posso ajudar o meu próximo e me ajudar também? E convide Jesus para fazer essa reflexão com você, porque tenho certeza que você terá respostas. Espero que vocês tenham gostado e fique com Deus.